Declara aberta a presente audiência para debater a portaria número 619 de 2023 da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público, que estabelece orientações e procedimentos no âmbito da administração pública sobre a redistribuição de cargos efetivos. Essa audiência pública está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento número 8 de 2023, de minha autoria, subscrito pelos deputados Raimon, Carol D'Artorra e professora Luciane Cavalcante. Os procedimentos a serem adotados serão os seguintes: será concedida a palavra aos expositores por até 10 minutos. Os deputados interessados em fazer perguntas estritamente sobre o tema deverão inscrever-se previamente por meio do aplicativo Infoleg. Oportunamente será concedida a palavra aos expositores para as respostas e considerações finais. Informo que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e pode ser acessada pela página da Comissão da Câmara ou pelo YouTube no canal oficial. Após a audiência, as apresentações em multimídia serão disponibilizadas para a consulta da comissão. Antes de dar início às apresentações, convido para compor a mesa a reitora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Joaquina Aparecida Nobre, integrante do Conselho Pleno de Coordenação da Câmara Temática de Pessoas do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal da Educação Profissional Científica e Tecnológica, CONIF, a senhora Maria Artemis Ribeiro Martins, coordenadora do Sindicato Nacional de Servidores Federais da Educação Profissional e Tecnológica, SINASEF, a senhora Cristina Del Papa, coordenadora da FASUBRA, Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos e Administrativos em Instituições de Ensino Superior, a professora Miriam Dantas, coordenadora do Fórum Nacional de Pró-Reitores, e eu acho que a professora Miriam está online. Está online. Dos Pró-Reitores de Gestão de Pessoas, FORGEP, órgão de assessoramento da Associação Nacional de Dirigentes, das IFES, das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. O professor Luiz Henrique Blume, terceiro secretário do Sindicato Nacional, está chegando. Antes de dar início à exposição dos nossos palestrantes, eu queria dizer que o Ministério de Gestão e Serviços e Inovação nos Serviços Públicos foi convidado para essa reunião e mandou ofício hoje de manhã com o seguinte teor: prezados, boa noite, deve ter mandado ontem à noite. Agradecemos o convite da Comissão de Administração e Serviço Público ao Ministério de Gestão e de Inovação em Serviços Públicos para participar da audiência e orientações sobre a redistribuição de cargos na administração pública, a realizar-se no dia 1º de maio de 2023, às 12 horas. No entanto, a Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho analisou, desde a publicação da portaria, número 619 de 2013, o total de 8 processos de redistribuição, 7 de interesse do Ministério da Educação, dos quais 3 foram judiciais e 4 administrativos, e um processo procedente do Ministério de Justiça e Segurança Pública. No âmbito do MGI, não há processo de redistribuição de cargos vagos pendentes de análise. Para complementar, a portaria 619 de 2003 estabeleceu, dentro dos requisitos para a efetivação da redistribuição de cargo ocupado, que o servidor não esteja em gozo de licença ou afastamento, considerando a necessidade de comprovação do interesse público na redistribuição, que obriga os dirigentes máximos dos órgãos e entidades a demonstrá-lo com as razões que fundamentam nos autos dos processos administrativos e ainda considerando a excepcionalidade da redistribuição de cargos e sua finalidade, suprir a necessidade de força de trabalho dos órgãos e entidades, não sendo cabível redistribuir cargo ocupado por servidor que não está apto a contribuir efetivamente com a necessidade apontada pelo órgão ou entidade, não forem identificados no âmbito do CEGERPT processos relativos às licenças e afastamentos relacionados ao Instituto de Redistribuição. Portanto, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos declina o convite, mas nos colocamos à disposição dos parlamentares para dirimir quaisquer dúvidas sobre o tema. Atenciosamente, Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares Federativos. Esse foi o ofício que nós recebemos de manhã. Portanto, o Ministério está dizendo que não vem. Eu quero lamentar profundamente. Nenhuma audiência dessa comissão é para debater os processos específicos, mas a própria portaria e os critérios apresentados. E, de fato, não é de praxe, né, mandar um ofício dizendo que declina de um convite. Então, quero registrar que, obviamente, é um pesar, né, um lamento profundo a ausência do Ministério de Gestão. E ao mesmo tempo que a gente lamenta, obviamente, as notas taquigráficas, todos os encaminhamentos serão reportados após as falas dos participantes,
mas, obviamente, é um desprestígio com esta comissão e com o conjunto das entidades dos servidores públicos que compõem essa mesa. Então, quero registrar o meu repúdio a essa manifestação e peço que, oficialmente, a comissão também mande esse posicionamento para o Ministério da Gestão. Dando início às exposições, concedo a palavra à reitora Joaquina Nobre, representante do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, pelo prazo de 10 minutos. O reloginho fica ali, professora. Ele vai avisando do tempo. Para aí. Vamos ver se funciona. 1, 2, funciona. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos que acompanharão também pela internet. Quero cumprimentar a deputada, né, pela proposição e cumprimentar também toda a Comissão de Administração e Serviço Público, né, que aceitaram esse requerimento. Bem, a minha fala ela vai partir mais da perspectiva do usuário da política pública. No Brasil, são quase 1,5 milhão de estudantes matriculados. Estou falando aqui também pelo CONIF, na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. É uma rede com quase 100 mil servidores públicos e com quase 1,5 milhão de matrículas. Sobre a portaria, né, o nosso ponto específico, a portaria 619, de 9 de março de 2023, antes disso, eu quero dizer que eu sou Joaquina Nobre, sou reitora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e sou a coordenadora da Câmara de Gestão de Pessoas do CONIF, que é o Conselho Nacional dos Institutos Federais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Eu quero, indo diretamente ao ponto, né, destacar o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º, que alterou os procedimentos do dispositivo da redistribuição dos servidores e trazendo o parágrafo único, onde coloca que a redistribuição de cargo efetivo ocupada entre entidades vinculadas ao mesmo ministério será efetivada por portaria do respectivo ministro de Estado. Bem, essas alterações, elas trazem muita demora para o processo e nós precisamos de celeridade no processo de redistribuição. Estou falando, né, de um grupo de instituições que somam quase 100 mil servidores e a ausência de um servidor equivale ao impacto numa manhã de aproximadamente 400 pessoas, colocando números bem superficiais, porque nós estamos falando de estudantes matriculados e de um grupo de instituições que recebe estudantes no Colégio Pedro II, por exemplo, estudantes da educação infantil e nos demais estudantes a partir de 14 anos. E aí toda a experiência na educação nos mostra que é de muito prejuízo quando há falta, principalmente do professor, no ambiente de aprendizagem para o atendimento a estudante. Então, essa portaria ela inova em muitos aspectos, mas o fato de colocar que, por exemplo, no artigo 2º, que a redistribuição que envolva cargo vago será efetivada mediante ato conjunto da CIPEC e dos órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos, dessa portaria ser conjunta, né, com mais de um ministro de Estado, isso causa uma morosidade muito grande para resolver um problema que está lá na ponta no atendimento do cidadão. Outro ponto que eu quero falar é sobre os requisitos. Nós conversamos muito, tanto no CONIF, quanto com os servidores, no caso meu, do Instituto Federal do Norte de Minas, na época, e aí os requisitos vêm, que é a questão do primeiro, no artigo 7º, que o servidor não esteja em gozo de licença ou afastamento. E aí, para este ponto, um grande conflito que essa portaria traz, que a legislação traz, é a sua finalidade. A finalidade é resolver uma questão
do serviço público mesmo, da administração pública, não do serviço, da administração pública, e também resolver questões de movimentação de pessoal. Então, são duas questões muito importantes, mas a parte da movimentação das pessoas, né, similar à remoção que existe dentro de cada órgão, ela fica ainda com muitas lacunas que precisam ser mais aprofundadas para que a gente possa garantir o direito dos servidores e também não trazer prejuízo para o serviço público. Então, nessa parte que coloca como restrição que o servidor não esteja em gozo de licença ou afastamento, quando se pensa em licença ou afastamento no serviço público, são muitas as possibilidades. Aí eu trago aqui o exemplo, é um pedido, né, de várias gestões de pessoa do Brasil, de excluir para situações em que o ocupante de cargo efetivo que esteja em colaboração técnica, em exercício provisório ou em qualquer outro dispositivo que permita o efetivo desempenho da atividade laboral em instituição diferente da sua unidade de lotação, que seja excluído, né, desse toque, por exemplo, a cessão, a movimentação para compor força de trabalho, a requisição e outras situações. Por exemplo, um servidor está cedido para um Instituto Federal do Norte. Esse servidor ele tem que finalizar essa sessão, retornar para o seu instituto de origem, para depois iniciar o expediente da redistribuição. Bem, um outro ponto que foi muito discutido também no âmbito do CONIF foi a questão da temporalidade, né? Os 3 anos, o estágio probatório e também o prazo, né, de não ter sido redistribuído nos últimos 3 anos. Então, essa temporalidade é uma parte muito polêmica da perspectiva do servidor que está lá na sua ansiedade, precisando retornar para mais perto dos seus familiares. Tem um ponto muito importante que contribui com a entrega do seu trabalho, né, com a produtividade mesmo, com o clima dentro da instituição. Estou falando aqui de instituições, né, de ensino, então, com saúde mental. Então, olhando da perspectiva do servidor que está nessa ansiedade para ter essa movimentação, é algo muito importante a se considerar. Mas também é importante considerar que na rede federal, que nasceu com um dos objetivos principais, que foi a interiorização, que é levar a oportunidade de uma educação profissional e tecnológica para os mais longínquos rincões deste país, um país continental. Para mostrar de forma um pouco mais concreta, eu trouxe 2 mapas para a gente conversar um pouquinho dentro do meu tempo. Vou precisar de mais um minuto, por favor. Olha, essa política que vem para interiorizar, ela está presente em cada um daqueles pontos verdes ali, que são os campi. São quase 700 campi no Brasil. Ela veio para atender os cidadãos que estão mais distantes. E como ela sai dos grandes centros, né, e com todas as dificuldades que tem o interior deste país, dificuldade de saúde, dificuldade de educação, de transporte, de estradas, é muito comum que as pessoas queiram vir morar, mudar para lugares mais desenvolvidos. Mas essa política foi criada para atender os jovens e os adultos na educação profissional e tecnológica desses espaços. Então, a minha fala aqui não é uma fala para tomar partido, mas é uma fala de colocar à mesa essa dificuldade neste país e com essas dimensões. Então, se a gente pensar a região norte, né, todas as regiões do país, todos os campos que não estão próximos aos grandes centros, há muita dificuldade e muita demanda de redistribuição e de movimentação das pessoas. Um exemplo do meu território, do meu espaço, eu trouxe aqui uma parte do norte de Minas. Pode passar outra? Isso. Temos aqui Minas Gerais. Esses pontos aí em vermelho
são os campi do IFNMG, do norte de Minas Gerais. Nós temos uma cidade com 400 mil habitantes e mais uma de 150 mil habitantes. Todo o restante são espaços bem distantes e com alta demanda de remoção, tanto interna como redistribuição para os centros maiores. E os estudantes estão lá. Ai, me dá mais um minuto. Por favor, professora Joaquina. E os estudantes estão lá, eles estão matriculados. Os servidores têm essa expectativa de movimentação, mas os estudantes também precisam ser atendidos. Então, o problema está colocado à mesa. E, para finalizar, é a natureza mesmo. Estamos falando de um documento que é de uma redistribuição que é para atender a necessidade do serviço público. Isso é o que está posto. Mas o que ocorre normalmente é que muitas vezes a gente precisa atender também a necessidade do servidor dessa movimentação. O que a gente espera dessa comissão é que proposições existam para que tanto o servidor ele possa ser acolhido, mas que todos os estudantes matriculados, principalmente esses que estão nos espaços mais distantes dos grandes centros, sejam também atendidos e não fiquem sem a assistência dos servidores públicos. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, professora Joaquina. Vamos pedir depois que a senhora nos mande o documento apresentado, se a senhora puder, né, para passar para o restante da comissão. Agora vamos passar para a senhora Maria Artemis, do Sinasef. Para aí, sou eu tenho que apagar aqui. Obrigada. Pronto. Boa tarde a todos e todas presentes aqui nessa audiência. Boa tarde. Quero cumprimentar, primeiramente, essas mulheres que estão aqui nessa mesa. Fernanda Melchiona, que tem cumprido aí um papel importantíssimo e tem mantido sempre um diálogo conosco, né? Trabalhadores e trabalhadoras dos serviços públicos. Professora Joaquina, Cristina Del Papa, que inclusive está chegando agora, né, Cristina, para somar aí as lutas, esse grupo de mulheres aí nas lutas do Serviço Público Federal. E saúdo também, aproveito para saudar a todos que estão e todas que estão nos acompanhando aqui virtualmente, e principalmente aos servidores e servidoras da Rede Federal de Ensino, que desde o ano passado ganharam aí de presente, né, de fim de ano, uma portaria que acabou trazendo muita ansiedade, gerando muitas dúvidas e dilemas objetivos para a sua vida. Por que eu estou falando desde o ano passado? Porque a gente tem aqui essa portaria, né, 619, de março de 2023, que trata sobre essa questão da redistribuição, mas a gente não pode deixar de falar de onde vem esse projeto. Na verdade, ela tem aí uma origem, uma raiz da 10.723, do ano passado, né, de 2022, e que, no nosso entendimento, é mais uma ação, foi mais uma evidência de um governo que não tinha, né, nenhum compromisso com a classe trabalhadora, com os servidores e servidoras públicas, portanto, nenhum compromisso com as políticas sociais, nenhum compromisso com o povo. Porque, na verdade, nós, servidores e servidores públicos, que estamos hoje aqui conversando sobre redistribuição, o que a gente faz, na verdade, é operacionalizar, agenciar, né, mediar essa efetivação das políticas públicas, dos direitos sociais, nos rincões desse país, como falou a professora Joaquina. Nós estamos trabalhando no Brasil invisível, aquele Brasil que normalmente as pessoas não querem ver, não querem enxergar. É lá que nós estamos. E, sim, infelizmente, muitos desses trabalhadores, desses profissionais que estão nesses locais mais remotos e que precisam pleitear essa redistribuição, seja porque não tem mobilidade, não tem acesso à saúde, não tem acesso minimamente aos serviços que muitas vezes
e é importante dizer que nós precisamos enxergar e pontuar que dentro dos serviços públicos, né, Serviço Público Federal, da Rede Federal de Ensino, nós temos trabalhadoras, portadoras, pessoas com deficiência, né, trabalhadores e trabalhadoras, pessoas com deficiência ou com alguma comorbidade, alguma questão de saúde, ou são mulheres que cuidam, são responsáveis por suas crianças, pelos idosos, pelas pessoas com deficiência da sua família, e, portanto, precisam de uma rede de serviços que elas não encontram nesses locais. Então, acho que é importante a gente pontuar que essa ausência dos serviços, né, de condições, aliás, para garantir a instalação desses servidores nesses locais mais remotos, ela não deveria ser na verdade, as pessoas não deveriam querer, claro, não desprezando as intencionalidades, né, as intenções individuais, mas é mais um sintoma de quanto a gente precisa avançar em política pública no Brasil, né, já que nós não temos nem condições de garantir a instalação devida, adequada desses servidores e servidoras nos seus locais de trabalho. Então, essa portaria que nasce aí em 2022, que reflete esse ataque, ou, de certo modo, uma punição, uma retaliação aos servidores e servidoras, que, sim, nós fizemos uma grande... Eu mesma desliguei meu microfone. Uma grande e forte campanha para eleger Lula, derrotar Bolsonaro nas urnas. Os serviços públicos, nós do Sinasef, inclusive, atuamos fortemente nesse processo para garantir que a gente tivesse minimamente condições de respirar e voltar a pautar as nossas demandas, que são urgentes, que são gravíssimas e que, portanto, entre tantas delas, nós temos aí a questão da redistribuição. O tempo está avançando, então eu gostaria só de colocar um dado do ano passado, disponível no painel Estatística de Pessoal, PEP, até julho do ano passado estava disponível no Ministério da Economia. E ele traz uma série histórica do número de servidores e servidoras no Brasil, e faz aí uma proporção com a população, mas eu quero destacar que até julho do ano passado a gente tinha 569 mil servidores em um país com mais de 200 e... Eita, me deu um branco agora. Sim, a gente tem servidores públicos na rede federal, no Serviço Público Federal. E a gente tem... Eita, me deu um branco aqui sobre o número da nossa população, 215 milhões, né, de habitantes. Mas a gente tem aí, não vou fazer a conta agora, mas quem é bom de conta de cabeça já vai fazer proporcionalmente. Não precisa dizer que esse número é muito baixo, está muito aquém. Se a gente faz um levantamento dos estudos dos próprios organismos internacionais, da OCDE, a gente vai ver que o Brasil está entre os países com o menor número de servidores públicos. E o que é que isso tem a ver com a redistribuição? Ora, o processo de redistribuição, ele tem um impacto, sofre um impacto também, está relacionado com a extinção de cargos, inclusive de atividades que são essenciais, importantíssimas para funcionamento e para garantir o atendimento à população. A gente vai ter vacâncias e ausência de concursos públicos também, que é um problema. Na grande parte da defasagem da prestação de serviços públicos está relacionada com a ausência de pessoal, a ausência, claro, de investimentos, de condições técnicas de trabalho, mas também a ausência da própria força de trabalho. A desvalorização dessa força de trabalho, e aí não precisa falar que nós estávamos há 7 anos com os nossos salários congelados, auxílios congelados, e ainda o que tivemos não é nem de longe o suficiente para reparar as perdas e para amortizar o endividamento que os servidores e servidoras da Rede Federal de Ensino, principalmente, estou colocando da Rede Federal de Ensino porque é a categoria onde eu atuo, né? Mas vão ter aí uma defasagem, um processo de endividamento altíssimo, e nesse cenário todo de ataque ideológico e econômico aos servidores públicos, de desmonte, destruição das políticas sociais públicas, a quem serve esse embarreiramento do processo de redistribuição. E aí eu pergunto, a gente fala muito do interesse da administração, depois falamos do interesse do servidor, da servidora, como se fossem coisas separadas, como se uma coisa não tivesse relacionada à outra. Ora, essa proposta, e aqui não vou me deter aos artigos, porque já é acessível a todo mundo, tem um debate técnico sobre isso, mas essa separação, na verdade, ela é uma forma da gente
a gente nem consegue dialogar, é totalmente incoerente, até com a política, com as perspectivas mais neoliberais de serviço público, que vão pensar aí a gestão por desempenho, a produtividade. Até para essa perspectiva, ela é contraditória, ela é incoerente, porque não existe separar o interesse da administração do interesse E quando eu falo não existe, claro que existe o interesse da administração, existe o interesse da pessoa, do servidor, da servidora, mas quando a gente combina uma política que minimamente garante a mobilidade, pelos fatores que a professora Joaquina já colocou aqui, mas que atende ao interesse parcial que seja desse servidor e dessa servidora, e que muitas vezes está relacionado à questão econômica, porque a pessoa precisa se mudar para um local que ela tenha condições de sobreviver e sustentar a família dela, ou que ela tenha condições de garantir um tipo de uma condição de vida mínima para poder tocar a sua atividade de trabalho. Então, essa combinação, na verdade, ela deveria ser pensada de modo único, de modo inseparável, já que garantir que o servidor e a servidora público eles estejam em um local que possam desenvolver a sua atividade de modo mais consolidado, que possam se estabelecer e, portanto, construir uma identidade profissional, construir uma prática de trabalho que vai poder ali fortalecer e qualificar a sua trajetória profissional, ao mesmo tempo atendendo, claro, às demandas seja da instituição, seja do órgão para onde foi removido. Essa possibilidade é algo fundamental, já concluindo, para garantir a qualidade do serviço público à população. Portanto, eu finalizo já mesmo dizendo que garantir a mobilidade dos servidores e servidoras federais na verdade, garantir que a gente tenha um serviço público prestado de mais qualidade, que as pessoas profissionais possam somar as suas qualificações e contribuir com a sua qualificação nas instâncias, nos órgãos e instituições em que estão vinculados ou estarão vinculados, e que não existe, né, assim, é inadmissível, na verdade, tentar garantir ou operar, na verdade, uma punição desses servidores e servidoras, retirando assim a sua capacidade, a sua possibilidade de mobilidade. Nada, ficou perfeito. Não, já tinha dado zero. Ah, passou 2 segundos. E foi muito importante, né, toda essa retrospectiva, porque na minha abertura, até para prestigiar vocês, eu não dei a retrospectiva que a Artemis nos traz, né? Artemis? A Artemis, acertei, né? Ah, viu? Que foi a portaria do ano passado, que teve essa alteração pela nova portaria 619, mas que segue uma série de problemas, professor Luiz Henrique. Eu já peço para o nosso combativo Sindicato Nacional antes vir à mesa, parabenizando aí pela eleição da categoria, e logo vamos ouvir a Fazubra, mais relatos, tanto do que a professora Joaquina falava para nós, quanto de demora dos processos dentro dos ministérios e o tema da tal carta de intenções, que sempre foi praxe, vem sendo, enfim, tendo problemas aí nessa redistribuição, que significa não problema para o servidor, embora também seja para quem está lá tá prestando serviço público, mas para a população, que também fica, né, querida Loiva, com dificuldade no atendimento. Então, eu acho que essa retrospectiva que tu nos traz, além dos 3 aspectos que a professora Joaquina colocou na mesa, são fundamentais para a gente qualificar esta portaria e mudar, né, essa política, ou seguir a luta para mudar essa política. Nós já lutamos a partir daquela portaria horrorosa do governo Bolsonaro, teve uma alteração, insuficiente ainda, e agora que nós temos mais liberdades democráticas para respirar e lutar, é preciso seguir a luta, né, para defender os servidores e o serviço público. Cristina Del Papa, da nossa Fazubra, que fez uma conferência, um congresso, né, fundamental e muito grande aí no último mês. Por favor, Cristina, 10 minutos. Eu aqui. Boa tarde, né, a todos e a todas. Primeiro, agradecer em nome da Fazubra, né, a deputada Melchiona, que, junto com a Comissão aí de Administração e do Serviço Público, traz essa audiência pública aqui, que é extremamente importante. Esse assunto da redistribuição, ele está desde o ano passado,
né? E aí, por isso, o caráter tão importante. Eu queria também saudar aqui, né, além da mesa, as minhas duas companheiras que estão assumindo junto comigo a FASUBRA, que é a Ivanilda e a Loiva, e também as duas diretoras administrativas, que é a Márcia e a Melissa. Então, na verdade, a FASUBRA, pela primeira vez na sua história, será comandada por 5 mulheres, com uma diversidade, né, de ter negra, de ter branca, de ter LGBT, e uma diversidade muito grande na FASUBRA. Nós acabamos, né, de sair de um congresso, tem uma semana e pouquinho, estamos assumindo hoje, né, a direção, aí recebemos as chaves, né, como diz a Márcia, da FASUBRA, e nos vimos aqui hoje com vocês, né? Eu gostaria também de deixar aqui o posicionamento da FASUBRA em relação ao não comparecimento do Ministério aqui, né? Seria de suma importância que eles pudessem estar aqui nos ouvindo. Então, para nós, foi uma frustração muito grande ao saber que eles não estariam aqui, né? É importante a gente trazer também, e aí, reitora, eu também sou de Minas Gerais, né? Então, nós somos o estado que mais tem, né, instituições federais de ensino, são 17, sendo 11 universidades, 5 IFETs e 1 Cefet. E aí, então, a gente tem 105 cidades de Minas Gerais que têm campus ou de uma universidade ou de um instituto federal. Então, o nosso estado ele é muito diverso, né? E a gente tem muitos problemas relacionados aí ao sistema federal. E é estrutural, né? Como foi dito aqui pela companheira do Sinasef, porque não dá para a gente olhar só a redistribuição por si só, né? A gente tem todo o apoio e a gente ficou muito feliz quando o Sistema Federal de Ensino ele cresceu, saiu das grandes capitais para poder ir para o interior, né? Então, hoje, por exemplo, as nossas cidades no interior de Minas, as pessoas não precisam mais de andar 400, 500, 600 quilômetros para estudar ou mudar de cidade, porque ela tem ali um polo na sua região. E a gente tem problemas assim, grandes de estrutura, como já foi falado aqui. Então, por exemplo, né, a gente está numa luta aí também, as pessoas não têm vale-transporte no interior, porque não tem serviço público de ônibus como é em qualquer cidade. Então, essas pessoas elas não recebem o vale-transporte, porque ela tem que prestar ali dá o voucher, né, do ônibus e não tem, ela não pode usar o seu transporte público para ter ressarcimento. Então, a gente não tem infraestrutura. A gente não tem perícias médicas, as pessoas têm que se deslocar para a capital para poder fazer perícia médica. Quando é alguma coisa pequena, tudo bem, mas e quando é cirurgias grandes que as pessoas têm que se locomover de carro, não consegue fazer. Isso gera insatisfação, isso sem contar que os campings, né, da nossa base, por exemplo, o FVJM, nós temos um campus que foi construído e que não tem saneamento básico dentro do próprio campus. Então, as pessoas ficam frustradas, adoecem, e elas querem entrar no processo de redistribuição, né? É importante dizer que a portaria ela trouxe alguns avanços, mas ela também traz retrocessos. É lógico, né, que a gente tem que também colocar, e esses retrocessos eles estão nesses critérios. E eu concordo mais uma vez, né, com a companheira do Sinasef, quando ela coloca que, quando você põe que quem está em licença, saúde e afastamento não pode participar do processo de redistribuição, isso é uma punição ao servidor. Porque, vamos colocar aí em matéria de saúde, né? Além do servidor já estar adoecido, ele é punido por estar adoecido, por não poder entrar no processo de readaptação. Então, são coisas que geram aí algo maior estrutural, que é o quê? As pessoas têm pedido exoneração, têm se demitido,
porque não consegue fazer a redistribuição, e aí, então, você acaba perdendo aquela vaga, né, colocando aqui entre aspas, porque a gente não tem concurso público, não está podendo fazer, né, para vagas novas. Então, isso gera um problema também de gestão. E por isso que a gente coloca que a redistribuição ela é um instrumento de gestão, porque ela ajuda o gestor de diversas formas, né, não está ali com o servidor adoecido, insatisfeito, e ele podendo estar indo para outro lugar, aquele lugar que o recebeu pode dar uma vaga para ser ocupada por um concurso naquele local onde ele está, né? E além disso, já foi falado aqui, a gente vai reafirmar, se as pessoas não têm esse direito de movimentação, e aí a gente pode trazer um outro poder aqui, né, que é o poder executivo, que tem esse translado feito em lei, em que as pessoas se candidatam, né, e ainda tem uma outra coisa que a gente também tem que colocar. A redistribuição é uma questão política, o que não deveria ser. Deveria ter um quadro de vagas onde as pessoas se inscrevem e as pessoas poderem transitar, porque nós temos uma carreira única, tanto para técnico administrativo quanto para docente, né? Nós estamos no Sistema Federal de Ensino. E aí, então, ele se torna um processo político, aonde o reitor que é bonzinho, ou aquele que tem um trânsito político, né, para poder conseguir fazer a redistribuição, ela sai com mais facilidade, né? E aí também é importante a gente colocar aqui que o processo de redistribuição para o docente, ele tem dificuldades, mas ele ainda é um pouco mais fácil do que para técnico administrativo. Para nós, se não for uma questão política, você não consegue entrar no processo de redistribuição. E aí as pessoas tentam se arrumar do jeito que elas podem, né? Então, eu entro em contato com um conhecido através de uma rede que tem. A gente tem redes aí de técnico administrativo com grupos imensos, onde as pessoas falam lá as vagas, aí eles se arrumam, e aí cada um conversa ali na sua unidade, e aí faz esse trânsito político, que não deveria ser, né? Todos que quisessem fazer a redistribuição deveriam estar aptos a estar fazendo esse processo, né? Então, assim, com o tempo aqui que já está acabando, reafirmar, né, que o processo ele é extremamente importante, ele tem que ser um processo democrático e não um processo político. Nós temos que olhar também estruturalmente, porque o nosso sistema cresceu muito, e a gente sabe que nós tivemos uma interrupção aí de 2 mandatos depois do golpe, né? E a gente tem que olhar essa estrutura, porque as pessoas também querem fazer essa readaptação, porque não conseguem encontrar a estrutura adequada no seu campus para poder dar um trabalho de qualidade, né? Então, é importante, estruturalmente, a gente olhar esse instrumento de gestão que pega aí essas diversas facetas, né, vamos dizer assim, e aí reafirmando aqui mais uma vez, né, esses critérios eles são excludentes, E obrigado pelo espaço aqui em nome da FASUBRA. Primeiro, saudar essa nova diretoria de mulheres, né, e desejar aí uma excelente gestão, parabenizar pelo congresso, que foi muito produtivo, eu estive lá na abertura e sei que vocês fizeram debates estruturais. Depois eu vou fazer uma coisa que, como eu estou em casa, eu sei que a professora Miriam está conosco online, para a gente discutir um pouquinho, no objeto da reunião, a PEC 96 e o tema do arcabouço, porque eu tenho a impressão de que serão tempos difíceis para a educação. Então, aproveitar que nós estamos aqui com a vanguarda para pensar outros temas também. Mas, nessa nova portaria, Cristina, foi incorporado esse tema da licença saúde e o afastamento como impeditivo para pedir redistribuição na 619 ou já estava na 10.623? Até para poder fazer... Não estava? Não. Tá. A legislação não fala... Não, é uma punição, imagina. Tem esses critérios, né? Eles vieram depois. A legislação anterior, eles não falavam em critérios, só colocava a redistribuição, tanto para
para o cargo ocupado quanto para o vago, que era o que mais acontecia, né? A redistribuição ia a pessoa e liberava uma vaga, se já tivesse concurso, aproveitava o concurso para poder ocupar essa vaga. E aí, a partir do momento que eles incluem isso na normativa, né, posterior, acaba excluindo as pessoas que estão principalmente em licença saúde, né, que para nós é uma punição, que ele está punido 2 vezes, como eu disse aqui, né? Além de estar doente, ele ainda fica impedido de concorrer para a redistribuição. Assim como o estágio probatório também, né? Que também acabou sendo um limite aí em relação à legislação. Muito obrigada. Professora Miriam Dantas, que está online conosco, agradecer a presença online, representando a Andifes. Queremos lhe passar a palavra pelo período de 10 minutos. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, cumprimentar a todos e todas, cumprimentar você, deputada Fernanda, agradecer meu nome em nome do professor Ricardo Marcelo, o presidente da Andifes, e também agradecer a toda a comissão e a importância desse tema de movimentação, que eu acho que vai para além da redistribuição, e eu vou colocar isso na minha fala, da movimentação de servidores dentro da rede federal de ensino. Eu estou falando dentro dessa rede porque é o espaço aqui que a gente está tratando e trata da mesma legislação e dos mesmos planos de cargos. Eu queria, por favor, tem uma apresentação, eu queria, por favor... Já está aqui no telão, professora. Já está lá, tá. Por favor, no início, mas bem, a Andifes, só para dizer o que a gente representa, é a Associação das Universidades Federais, dos reitores, né? Somos uma rede de 73 universidades federais, e aí aqui cumprimentar também a professora Joaquina, Cristina, que representa o meu sindicato, né, Cristina, a Maria, a Artemis e a todos também. E aí, junto com os institutos, né, que formam a Rede Federal de Ensino, a Andifes representa as universidades, a professora Joaquina está aqui falando pelos institutos. São 334 campos, né, a gente tem em todos os estados, a questão de um avanço muito importante da interiorização, e somos aí quase 200 mil servidores, né, técnicos e docentes, e mais de 1 milhão de matrículas na graduação, temos em torno de 180 mil também nas pós-graduação. Nós temos um modelo nas instituições, e isso é importante para entender também o processo da redistribuição. Modelo de gestão de pessoas, aí temos as 2 carreiras, né, do Magistério Federal com o Magistério Superior e a BTT, e tem a essência das atribuições, que isso é uma coisa que tem travado muitos processos. Então, no nosso plano de carreira, a essência das atribuições do docente, aí essa eu acho que não resta nenhuma dúvida para ninguém, mas a de técnico sim, que é o ensino, a pesquisa e extensão. Isso tem uma natureza indissociável, como está na nossa Constituição, gestão e inovação, e temos o quadro de pessoal, né, que a gestão por meio do banco de professores equivalentes, e do técnico também, que tem uma questão muito importante na carreira do técnico, que tem uma atribuição que é para todos os técnicos. Então, a essência da atividade do servidor técnico, as atribuições, a essência das atribuições é comum a todos os servidores, independente do nível do cargo, que é o assessoramento das atividades de ensino, da pesquisa, extensão, gestão e inovação. E também temos o quadro de referência, né, dos servidores técnicos, que é a gestão desse quadro de pessoal dentro das instituições, universidades e institutos. Isso dá às instituições autonomia de reposição de vagas, significa dizer que nós temos concursos frequentes, né, de forma mais contínua, com a reposição dessas vagas, e isso demanda, uma necessidade de ajuste nesse quadro, de movimentação das pessoas, e também uma questão no interesse das instituições de adequação de pessoal e de necessidade. Muitas vezes a gente tem demandas de algum perfil e de alguns profissionais em determinadas regiões do país, né? A professora Joaquina deve passar por isso também, e que a gente não consegue no concurso público. Então, a forma de atender essa demanda é como a redistribuição.
Então, eu vou pedir, né, por favor. Aí tem um contexto legal, eu que venho da gestão de pessoas, eu acho que isso é importante. A redistribuição ela foi criada lá em 90 no regime jurídico único como sendo uma forma de movimentação excepcional em algumas situações muito específicas, ela não é uma regra. Então, em razão disso, também isso é um assunto bastante polêmico dentro do serviço público, com idas e vindas de entendimentos, e o Tribunal de Contas também. E só em 2014 é que o Tribunal de Contas ele reconhece a redistribuição, que é legal a redistribuição com reciprocidade de cargo, porque inicialmente o entendimento lá atrás era de que a redistribuição, o cargo é um cargo que está desnecessário naquela instituição e ele seria redistribuído para uma outra instituição sem essa necessidade da contrapartida desse cargo. Mas depois de muita luta e de convencimento, né, o tribunal acabou entendendo. E aí, o ano passado, ele teve um outro acordo, reforçando esse de 2014. Eu acho que uma das grandes questões aí para todos aqui é demonstrar esse interesse institucional, que para mim é uma coisa muito clara. Preencher um cargo já é um interesse institucional, uma necessidade, já foi colocado isso aqui. E vem a portaria, no final do ano passado, uma portaria restritiva, ou seja, aqui nessa portaria não existiria mais redistribuição, resolve o problema não fazendo redistribuição. Então, era isso que essa portaria definia. Nós temos... Aí foi revogada essa portaria atual, eu acho que ela traz, como já foi Cristina, já colocou, ela traz, de fato, avanços, define critérios, de forma a deixar claro essa questão do interesse institucional, né? Eu acho que mais nessa questão, e vem uma nota técnica, eu coloquei aqui do MEC, porque todos que estamos aqui somos da Rede Federal de Ensino, os processos estão todos lá no órgão setorial do CIPEC, que é a Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas do MEC. Tá? Então, é por isso que eu trouxe essa nota técnica também. E aí, eu acho que o grande problema da redistribuição hoje não é nem os critérios que tem na portaria. O grande problema da portaria não é a portaria. O grande problema é a operacionalização desse processo. Ele se tornou tão burocrático, que os processos não estão saindo, né? Estão todos lá no MEC e as redistribuições não estão acontecendo. E aí, eu acho que dos requisitos já foram falados aqui, eu acho que tem a questão de 3 anos do estágio probatório, a gente também entende a necessidade dos servidores, é claro, mas também tem que pensar na necessidade das instituições que estão nos interiores e nos locais mais afastados dos grandes centros. A questão da infraestrutura já foi colocada aqui, né, que essa ausência de infraestrutura de transporte, de saúde, de colégios, né, para a educação para os filhos, mas também eu acho que tem uma política pública que também é mais importante do que tudo isso, que é a questão de levar a educação também e de fortalecer, levar o ensino superior para essas regiões. Então, eu acho que também isso precisa ser colocado e a gente precisa garantir que as pessoas, né, ter pessoas naquelas instituições, naqueles campi, lá no interior, para que, de fato, a gente possa levar a educação para essas pessoas que estão lá. E a questão da infraestrutura, e a gente sabe da dificuldade que é fazer a retenção de pessoas nesses lugares, mas, assim, aí também não é só responsabilidade das instituições, das universidades, aí é uma responsabilidade também do Estado, do município, que, de fato, a infraestrutura é muito precária. Mas a gente precisa, eu acho que a manutenção das universidades, dos institutos nessas regiões, acaba também sendo um vetor de desenvolvimento para essas localidades e para essa região. Então, é uma conta difícil, mas que a gente precisa também defender essa política. Com relação às licenças, aí sim, eu acho que dessa portaria é um ponto que precisa ser revisto, porque a licença, a portaria, ela traz como impedimento a redistribuição para qualquer tipo de afastamento, e a gente entende que não é razoável
um processo de redistribuição não poder seguir. Primeiro que é um processo extremamente demorado. Então, o servidor, no meio desse processo, ele pode ter uma licença médica, pode precisar se afastar para acompanhar o cônjuge, ou já está afastado, enfim, não tem problema. Licença gestante, então tem várias, cooperação técnica, colaboração técnica, tem vários afastamentos, eu acho, que precisam ser excluídos dessa regra, dessa restrição, porque não faz o menor sentido, né? Um servidor, e são licenças que muitas vezes independem da vontade, do desejo do servidor, como é uma licença médica. Eu estou com processo de distribuição, adoeci, precisar fazer uma cirurgia, o meu processo vai parar, vai encerrar? Então, isso precisa ser revisto. Eu acho que a grande questão é o elevado tempo de tramitação. Isso é provocado por uma redundância de competências na análise dos processos. Eles já passam nas universidades, passam em todas as instâncias das universidades. As universidades têm uma coisa importantíssima que está na Constituição, mas que muitas vezes parece ser esquecido, que é a autonomia, que está consagrado lá no artigo 207 da nossa Constituição. Então, esse processo ele já tramita nas universidades que recebe o servidor, que está nas duas instituições, ou nos dois institutos, ou vice-versa, e vai com um documento do reitor, aprovado em todas as instâncias. Oi. Já acabou o tempo, eu vou lhe dar mais um minutinho, pode ser, para concluir? Pode. Então, Obrigada. essa tem uma relevância muito importante para as instituições de ensino. Agora, deputada Fernanda e todos vocês, eu acho que o que é importantíssimo que a gente não tem, e aí a redistribuição assume esse papel com essa fragilidade de ser considerado uma movimentação em caráter excepcional, é uma política efetiva de movimentação para os servidores dentro da rede federal de ensino. Temos a mesma legislação de carreira, as instituições de ensino com a mesma finalidade, com a mesma missão. Então, a gente precisa, sim, de uma política. Eu acho que isso que falta, uma política de movimentação de pessoas dentro da rede federal de ensino, para que a gente possa ter efetivamente essa movimentação de pessoal. E hoje isso não é só do interesse, isso hoje é uma coisa essencial para a gestão de pessoas. As pessoas hoje, elas têm a necessidade de mudar, então elas estão frequentemente nesse processo aí de mudança de instituição. É isso. Obrigada, professora Miriam. Com certeza ajudou muito a sua explanação e apontando aí as críticas corretas e esse histórico tão importante. Vou passar, então, para o nosso último orador, o professor Luiz Henrique Blume, do ANDE, Sindicato Nacional. Para aí. Pronto, agora sim. Boa tarde, deputada Fernanda Melchiona. Boa tarde, minha companheira Artemis, companheiros da FASUBRA, do SINASEF, quem nós agradecemos muito pela oportunidade da gente estar aqui nessa audiência, de colocar nossas pautas, nossas demandas. Agradecer particularmente o seu apoio, foi muito importante para que a gente mantivesse o ANDES no sindicato como autonomia e luta sempre necessária, que sempre estaremos aqui, né? Então, precisamos dessas parcerias também, porque vocês nos representam. E dizer também que, em primeiro lugar, o ANDES, Sindicato Nacional, nós somos favoráveis, sim, à expansão e sempre fomos favoráveis à expansão do ensino superior público. Eu sou de uma cidade, eu trabalho e moro numa cidade, que é Ilhéus, na Bahia, em que eu vi nos últimos 10 anos a expansão do ensino superior. Nós temos uma universidade estadual, na qual eu sou docente, a UESC. Nós temos agora também a Universidade Federal do Sul da Bahia, com o campus de Itabuna, e temos o Instituto Federal da Bahia. Então, temos 3 instituições públicas de ensino e educação de excelente qualidade. E nós sabemos a dificuldade que é para a gente garantir as condições de trabalho, tanto de docentes quanto de técnicos, nesses lugares que estão fora dos grandes centros urbanos. Então, a primeira pergunta que fazemos é: por que o servidor, o professor recém-doutor, que terminou seu doutorado, ele faz um concurso para Ilhéus e, de repente, ele solicita uma transferência, solicita uma remoção, Quais seriam os motivos que o fazem a levar isso? Bom,
pensando que nós temos o início de uma carreira acadêmica, né? Tanto na universidade quanto no Instituto Federal, né? Que é um mundo novo, uma oportunidade de você estar desenvolvendo pesquisa, ensino e extensão, porque esse é o caráter das nossas instituições federais, tanto das universidades quanto dos IFES, né? Por que um docente, no meu caso, né, ele vai para um lugar e solicita essa remoção? Bom, primeiro nós temos que entender também que o processo de expansão das universidades e institutos federais, ele é importante, é necessário, nós estamos ainda muito aquém da meta de 30% de jovens, né, no ensino superior, e sendo que esses 30% nós temos uma imensa maioria via ensino privado, ou seja, o fundo público sendo utilizado para a expansão do ensino superior cada vez mais. Mas nós queremos entender também quais são as condições de trabalho, quais são as condições de moradia, quais são as condições que esses servidores encontram no campo do interior, né? Então, assim, em primeiro lugar, é importante a expansão, mas é importante mais ainda que se dê a manutenção e se dê a expansão dentro dos campi, né? Ou seja, que o professor, quando ele se desloca para o interior, que é importante isso, a expansão do ensino superior, ele tem as condições de trabalho, no mínimo, básicas necessárias para que ele possa realmente produzir ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Mas quando o professor vai para um campus, a companheira falou aqui da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, que tem um reitor, interventor, bolsonarista, que apoiou os golpes do 8 de janeiro, e a gente não sabe ainda por que ele permanece lá, inclusive. Que, inclusive, ataca as representações, entidades estudantis, a representação sindical, tanto dos docentes quanto dos técnicos. Mas imaginemos qual é a condição que nós temos de estar num campus do interior, em que você tem que lutar contra tudo e contra todos. Parece aquele filme, né? Contra todos. Porque, para você realizar uma condição de ensino, de pesquisa e extensão, sem o quadro docente condizente, porque você assume 16, 20 horas de aula, e como que você vai conseguir fazer pesquisa? Mas é necessário fazer pesquisa. É necessário que, além da graduação, se expanda também para a pós-graduação. Então, quais são as condições que nós temos para realizar efetivamente o nosso trabalho docente, né? Então, esse é o primeiro ponto para a gente pensar, para a gente avaliar por que, então, que os docentes solicitam a remoção do campus, da qual você já sabe. Você faz o concurso lá para Ilhéus, você sabe que você vai trabalhar e morar em Ilhéus. Não há como você morar em Ilhéus, trabalhar em Ilhéus e morar em Salvador, ou morar em São Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes centros onde existe uma grande produção e onde as pós-graduações têm muita representação, né? Então, essa é a primeira questão. Quais são as condições de trabalho que nós encontramos nos campos do interior? Segundo, falando propriamente sobre a portaria, né? É claro que nós entendemos que um governo como o desgoverno que nós tivemos, ele não tinha intenção nenhuma em valorizar a educação superior. Antes, pelo contrário, atacando com várias fake news, inclusive ministro de Estado, né? Pessoas que se colocam naquele lugar de ministro de Estado. No entanto, a gente não entende por que o governo Lula manteve na portaria, né, 3 pontos que permanecem da portaria anterior, que são o artigo 7º e o artigo 8º. Então, o artigo 7º está justamente falando sobre a impossibilidade da redistribuição, aqueles que estejam em gozo de licença ou afastamento, e a companheira falou sobre afastamento, inclusive de saúde, que não tenham cumprido o estágio probatório e que não tenham sido distribuídos nos 3 últimos anos, e ainda aquele servidor que não esteja respondendo a um processo administrativo disciplinar. Bom, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu fiz concurso para a Universidade do Estado da Bahia, em Jacobina, no interior da Bahia, e a partir de uma demanda minha, eu fiz uma solicitação à direção do departamento por vários meses para que eu tivesse a dedicação exclusiva. E a resposta foi um processo administrativo disciplinar, né? Então, eu sofri um processo administrativo disciplinar e, depois de ter sido, as acusações foram infundadas, o processo terminou e eu fui inocentado, aí eu solicitei uma transferência, uma remoção. Bom, como é que, então, um servidor que está em processo administrativo, que está sofrendo um processo por perseguição política, e isso não é incomum nesse último período, estou falando no caso, inclusive, de vários, nós temos vários docentes aqui, tivemos um colega na Universidade Federal de Pernambuco, agora que foi algemado no campus, né, por conta de uma interpretação da lei
sobre a impossibilidade de ele exercer a educação física. Ele foi algemado dentro do campus, na frente dos alunos. Né? Então, temos situações assim de violência política que não foram incomuns nesses últimos 4 anos. Né? Então, nesse sentido, nós entendemos o seguinte: a ideia de que o servidor que não pode ser removido enquanto não sofrer um processo, não terminar o PAD, significa que ele já é culpado antes do PAD terminar. Cadê a presunção de inocência? A segunda questão, né? Não esteja em gozo de licença. Que tipo de licença? Inclusive licença saúde. Né? E mais ainda, para encerrar essa questão, existe um acórdão do Tribunal de Contas da União que foi motivado, inclusive, pela portaria anterior do Instituto Federal de Norte de Minas, né, por uma situação colocada no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, e que, nesse acórdão do Tribunal de Contas, que é o acórdão número 1176 de 2022, essas questões do artigo 7º do artigo 8º não estavam colocadas. Ou seja, por que essa condição permaneceu ainda? Né? Se isso não está nem sequer no acórdão feito com o Tribunal de Contas da União para regularizar justamente a questão da redistribuição de servidores. Né? Então, esses são os pontos pelos quais a gente não consegue entender, e inclusive não consegue entender a ausência do Ministério da Gestão e Inovação, que se apresentou muito dialogável, dizendo para nós que tínhamos um diálogo sempre, mas aí precisamos, então, agora ter uma audiência com o Ministério da Gestão para tratar desse assunto. Nós tivemos algumas reuniões, mas a coisa não avançou, né? Porque boa vontade, nós sabemos, o inferno está cheio. Nós precisamos de soluções, precisamos de encaminhamentos. Né? E aproveitando o que a companheira Fernanda Melchiona nos colocou, né, qual é a situação que nós vamos ter a partir desse calabouço fiscal, né, emenda constitucional 96. Né? Se nós todos aqui, nesta mesa, tivemos um consenso que nós precisamos derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo e a ascensão do fascismo nas urnas e nas ruas, e nós o derrotamos nas urnas, né? Nós entendíamos, então, que abriríamos um outro processo na relação com o governo, né? Na qual as promessas de campanha seriam colocadas como uma prioridade para a saúde, educação e investimento público. No entanto, o calabouço fiscal ele vai tornar ainda mais difícil, porque qual é a situação que nós temos hoje nos campos do interior? É de falta de profissionais, é de falta de professores, é de falta de técnicos para atender à expansão do ensino superior. Que não basta criar um campus com um curso, né, com um curso apenas. É preciso que ele tenha condição de expandir, porque é isso que nós defendemos, né? O ensino superior gratuito e de qualidade. Então, é claro que o calabouço fiscal ele vai fazer com que, mantendo-se a lógica, caso o governo não cumpra as metas do superávit fiscal, né, que muito bem são recomendadas pela FMI, pelo Banco Mundial e pelos bancos, né, o que vai acontecer? Nós vamos ter reajuste zero, concurso zero e reestruturação nas carreiras zero. Então, como que vai ficar esse professor, esse técnico, que já está sobrecarregado de trabalho nos campos do interior? Mais sobrecarregado ainda. Então, nós já sabemos que isso vai causar adoecimento docente, e aí é claro que as pessoas vão solicitar, sim, uma remoção para um lugar que você possa ter condições de trabalho e de qualidade de vida. Então, acho que, nesse sentido, é importante a gente, sim, chamar a responsabilidade do Ministério da Gestão e Inovação para que a gente discuta essas questões numa mesa para que a gente possa, inclusive, colocar isso. Não adianta querer dizer que no discurso há uma prioridade para a saúde e a educação se o calabouço fiscal está colocando o Fundeb nesse limite, está colocando o piso da enfermagem, está colocando a expansão e a própria continuidade desse projeto que começou no governo Lula, da expansão, mas que nós precisamos garantir que ele seja efetivo. Então, eu quero agradecer muito ao deputado Fernando Melchiona por essa oportunidade e desculpar que houve um contratempo de informações aqui. Nós chegamos para a reunião, acreditamos que era a reunião virtual e depois entendemos que era a reunião presencial e preferimos estar aqui presencialmente mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Luiz Henrique. Na verdade, podia também entrar online, né? Hoje em dia, enfim, que bom que vocês vieram presencial, mas também podemos ir mesclando. Parabenizar de novo a eleição do sindicato fundamental, muito importante, e, além do passado, sobretudo no presente e no futuro, né? A luta, a independência sindical é fundamental. Gente,
eu ouvi atentamente, e como sugestão para a audiência de encaminhamento, eu queria propor que a gente fizesse um requerimento de informações sobre o número de servidores que estão solicitando a distribuição nos ministérios, porque a resposta do Ministério da Gestão nós convidamos o Ministério da Gestão porque é responsável por fazer a portaria. Nós queríamos discutir o conteúdo da portaria com o Ministério da Gestão, não quantos haviam sido distribuídos. Recebemos essa resposta lamentável da ausência do Ministério e apenas uma resposta genérica, então, fazer um requerimento de informação sobre o número que estão solicitando, o tempo, né, que estão solicitando, que eu tenho informe que tem meses e meses e meses. Nós podemos já mandar um documento com os pontos apontados de críticas à portaria, né? Além, claro, de uma reivindicação mais estratégica, professora Miriam, que é a ideia dessa política efetiva de movimentação de pessoas, mas até lá temos aí no mínimo 3 pontos, né, dessa portaria que está vigorando, que todas as entidades concordam. E a gente sabe como é importante, né, todas as entidades de técnicos, docentes, Andifes, Conif, não tenho dúvida que o movimento estudantil também concordaria, né, tem a sua pauta específica que, enfim, Congresso da Uni e outras lutas específicas, mas também concordaria. Isso é um grau de unidade Sinasef, que representa os servidores públicos federais, um grau de unidade muito importante. Então, claro que a gente pode pedir uma audiência com a ministra para colocar a necessidade de mudanças na portaria, né, que o Jorge sugeriu, e podemos já fazer esse requerimento. Mas, nesse meio tempo, ir trabalhando com esses apontamentos de vocês para criticar, né, ou reivindicar mudanças nesta portaria 619. Por fim, antes de encerrar, né, a nossa audiência, entramos nesse tema do arcabouço, que é muito delicado em relação aos limites, né? É um novo teto de gastos com acréscimo muito pequeno. O que nós falávamos na votação do arcabouço já se concretizou uma semana depois, não em medidas efetivas, ainda bem, mas num reconhecimento do secretário do Tesouro de que vão mandar uma PEC para tentar desconstitucionalizar a saúde e a educação, né, via agenda o grupo econômico do governo, e anteontem, a própria Simone Tebet falou que era uma granada sem pino, né, que exigiria um corte de verbas de 40 bi do orçamento de 2024, da onde vão cortar, né? E, além dessa luta contra o arcabouço, que agora foi para o Senado, enquanto não tem luta, não só, né, não tem a crítica política e econômica dessa lógica de ajuste, o tema da dívida pública e a consequência política, como bem falou o professor Luiz Henrique, uma agenda econômica frustrada é uma forma da extrema-direita se retroalimentar, porque, infelizmente, segue viva no tecido social, e a gente quer melhorar a vida do povo brasileiro, mas também derrotar o bolsonarismo. Mas que quando não tem essa movimentação, essa luta das categorias, é só os mercados que disputam, que já era ruim, piorou na Câmara dos Deputados, agora foi para o Senado, né? Nós temos resoluções importantes da Fasubra, do Andes, do Sinasef, mas é muito importante que essa pressão siga existindo. E o que eu queria propor a vocês, que não é muito a ver com a audiência aqui, é que a gente fizesse uma carta em relação à PEC 96, que inviabiliza o contingenciamento de verbas da universidade. Todos nós estivemos juntos no governo Bolsonaro, conseguimos uma façanha que foi aprovar a PEC na CCJ, agora a Câmara dos Deputados tem que fazer uma comissão especial, que se não tiver luta vai ficar em qualquer gaveta do presidente. Então, propor que a gente faça que nem aquela carta que nós fizemos entre todos nós, UNE, UBS, SBPC, um documento e uma rodada aí de aprovar nas diretorias, de colocar na ordem do dia a necessidade da Câmara dos Deputados se debruçar sobre a PEC 96 para, pelo menos, buscar preservar os recursos da educação, né? Porque senão a gente já sabe desses 40 bi, quanto contingenciam das nossas universidades e institutos federais. E aí, o professor Luiz falou uma coisa muito importante. Não é só não ter uma agenda de investimento, de criação de IFES, universidades federais, importante, que nós tivemos em 2010, 2011, 2012, ali, sobretudo, no Lula 2, né? É não só não ter isso, como não ter a recompensação das perdas dos investimentos dos últimos 6 anos. Porque tem a universidade com RU parado, tem a universidade com casa de estudante que ficou na metade da construção, tem um congelamento de um conjunto de políticas de ampliação e de assistência, né, estudantil dentro das universidades, que não tem condição de recompor se não tiver orçamento para tal. Se vocês topam, a gente já começa a trabalhar na semana que vem, entra em contato, organiza isso.
Pode, Amada. Nós temos o problema do tempo hoje, que é quinta, o pessoal está indo embora, mas nós não vamos suprimir a palavra. Te dá aí um... liga aí. Alô. Bom, boa tarde, eu me chamo Denilza, sou do Sinasef, trabalho junto com a Artemis. Quero parabenizar a mesa e todos presentes, os que estão nos assistindo, mas queria propor hoje, que eu fiquei muito angustiada, e a Artemis sabe disso, que eu estive no bloco C, no 8º andar, pedindo, solicitando encarecidamente que a pessoa responsável pela movimentação de pessoas pudesse nos receber para tratar da redistribuição, que é uma questão que, como é sabido de todos que estão na mesa, é uma questão que urge e que os servidores têm pedido bastante esclarecimento. E aí eles simplesmente ignoraram, falaram que não iria receber, e pede muito detalhes, o que vocês querem saber, ou seja, burocratizam o máximo para não receber entidade representativa. Isso é um erro muito grande diante de um cenário político em que o próprio presidente diz que é para receber os trabalhadores, que é para estar junto com a entidade, passo a passo, a gente vê na contramão o Ministério fazer isso. É isso, é um desabafo e um alerta para a situação que a gente está discutindo. Sim, e não estão sendo recebidos também, né? Os servidores que estão com o processo já autorizado a andar, não estão andando, está bem burocratizada essa questão, e também não estão sendo recebidos. E claro que a gente compartilha e é solidária com o desabafo da servidora. E como eu disse no início, né, o Ministério não veio aqui, não chamamos o Ministério para discutir quantas redistribuições tinha, nós chamamos para discutir a portaria, como sempre se faz em comissão. Então, né, registrei já o nosso repúdio e eu acho que essa documentação, nós vamos fazer esse pedido de informação, também vai pedir que a comissão oficialmente, né, fizesse essa comunicação ao Ministério do lamento e da ausência mesmo, né, para discutir políticas públicas. É de praxe os ministérios mandarem pessoas. Óbvio que uma audiência convida, não convoca, mas é bem comum que os ministérios venham. O incomum é simplesmente mandar uma notificação de manhã dizendo que não vai vir, como é que é? Achei muito engraçado. Declina o convite, né, que enfim, bastante. Por favor, professora Joaquim. Contribuindo com essa discussão, queria só dar uma sugestão em relação a este momento que as instituições estão passando. Falo pelos institutos federais, né, a necessidade de consolidar o que já existe em termos de infraestrutura. Tem muito instituto federal que não tem um refeitório, não tem uma área de convivência para os estudantes, não tem uma sala de professores, muitos no Brasil afora. Tem instituto federal que não tem água, né, como a colega colocou, e várias outras condições. Então, consolidar a infraestrutura, consolidar o quantitativo de servidores, de docentes e tais, atingir pelo menos a portaria 713, um orçamento necessário e robusto. Mas isso é outra coisa, né? Não estamos falando da portaria. Não estamos falando, não, mas é porque a senhora falou da consolidação do que já existe. Então, quando a gente pensar em consolidação dos quase 700 campos dos institutos federais que existem no Brasil, é infraestrutura, quantitativo de servidores, professores e tais, orçamento, né? Orçamento de investimento, orçamento para assistência estudantil, contratação dos profissionais de apoio aos estudantes com necessidades específicas, e consolidação de equipamentos e laboratórios para uma oferta qualificada de cursos. Essas 4 linhas de consolidação, e para a gente conseguir ampliar, né, a oferta, como o professor colocou anteriormente. Vou aproveitar que, na verdade, não sei se a gente está com o tempo corrido, mas, assim, tentando dialogar com o que a gente já colocou, inclusive
Cristina, que trouxe aí apontamentos importantes e propondo encaminhamento, além dessa carta, Fernanda, que eu acho importantíssimo a gente construir, e acredito que as entidades da educação, nós temos atuado antes, FASUBRA, SINASEF, né, temos construído aí uma unidade importantíssima para a gente avançar nas lutas gerais e nas lutas em defesa da educação e das nossas categorias. Eu acho que é importante fazer um apelo, eu quero aproveitar esse momento de visibilidade para dizer que nós estamos desde o ano passado, né? Tudo bem que ano passado era uma outra realidade, hoje a gente consegue respirar. Então, estamos aí aguardando sermos recebidos, né? Já protocolamos uma pauta unificada da educação federal, que, inclusive, já previa a discussão sobre, na época, a portaria 10.723, para a gente falar sobre os desdobramentos que, inclusive, geram assédio, né, perseguição política, assédio institucional, que são desdobramentos aí que a Cristina trouxe com relação a esse aspecto punitivo, né, da portaria. E a gente já protocolou, Fernanda, já fizemos essa solicitação. Acho que é importante que a gente tenha, de fato, a instalação das mesas específicas, né, para a gente, das mesas setoriais, para que a gente possa tratar mais a miúde essas pautas específicas, mas que são urgentes, porque sem essa discussão e sem encaminhamentos, e muitas delas não geram, inclusive, é importante dizer que muitos encaminhamentos não geram ônus, né, nem tem uma implicação financeira, não tem um impacto financeiro, mas que a gente precisa tratar porque, enfim, são ações que determinam a qualidade do serviço prestado, e são urgentes. E aí eu apelo para uma interseção, uma mediação nesse processo. Bom, gente, essas duas pautas que vocês trouxeram, claro que a gente apoia na luta, né? Assim, porque nós temos uma luta em curso, nós temos um governo muito importante para a gente poder respirar, nós derrotamos o Bolsonaro, mas que tem as características que a gente está vendo, né? Então, eu estou mais bem realista no sentido de definir a importância de manter essa mobilização nas categorias. Porque o problema, professora Joaquina, é que o arcabouço inviabiliza, inclusive, a manutenção e o investimento do que tem. E foi o governo que propôs. Nós votamos contra, e aí a independência, a importância também de ter, né, partidos independentes, sindicatos, etc. Mas nós estamos alertando porque ainda está no Senado, ainda dá tempo de fazer uma luta política lá, ainda dá tempo de organizar na base para revogar o arcabouço e ato contínuo, para e passo. Eu até tinha falado o ano passado com a turma, acho que a PEC 96 é muito importante, mas como a gente estava nessa mudança de ares, eu estava achando que, bom, o que acontece é que você tem que cortar 40 bi do orçamento que ano que vem, espero estar errada, mas a tendência é que, de novo, venham cortes em áreas importantes, como a educação superior, né, e a saúde. Então, a gente precisa tentar blindar a educação antes. Eu não sei se é possível, porque o presidente da Câmara é o Arthur Lira, ele que despacha a comissão especial, mas eu acho que nós temos que tentar. O não nós já temos, né? Então, é tentar, é fazer uma carta das entidades de novo, levar para o presidente. Se monta a comissão especial, é uma comissão proporcional. Entram todos os partidos, conforme o tamanho dos partidos, mas a gente atua sobre ela e as entidades vêm, fazem o debate do texto. Nossa redação é muito simples. Deixa o orçamento da educação que nem a emenda impositiva, não pode cortar. Qualquer governo que entra, está lá, está orçado, a Receita acompanhou, não pode cortar, quero cortar, tem que mandar para o Congresso Nacional, que é uma forma, pelo menos, de dificultar o corte de verba na educação, né? Que hoje é discricionário. Caneta, cortam. E aí, na própria comissão especial, se pode fazer esse debate mais geral das prioridades do orçamento do ensino superior e na luta política, claro, né? No caso dos IFES, tem a Frente Parlamentar em Defesa dos IFES, que é importante movimentar esses deputados, porque tem vários deputados que têm esse vínculo com o próprio governo, né? Mais até do que nós, que somos de um partido de, 20 anos, enfim. Mas é importante esse movimento manter vivo aqui na comissão, como vocês trazem, nas frentes parlamentares e o básico, a defesa da retomada das mesas de negociação, como a Artemis trouxe, né? Coisas que às vezes nem têm repercussão financeira, embora a repercussão financeira tenha que estar na mesa. 9% foi muito importante que o Lula concedeu de ajuste diante de 60% que a categoria perdeu nos últimos 6 anos, mas o arcabouço tem como gatilho o congelamento do salário de servidor a partir do 2º ano. Então, a gente
né, tem que estar firme nas mesas de negociação e nas lutas embaixo. E contem conosco nesse pedido da retomada das mesas de negociação e também na defesa dos institutos federais. Sobre esses encaminhamentos da portaria, pedido de informação sobre pedidos, tempo, etc., né, sugestão do Jorge, que eu acho que nos ajuda muito. 2, um documento com essas críticas ao que está na portaria já, né, em relação ao afastamento, licença saúde, né, oi? A licença até qualificação, que apareceu em todas as falas, por isso eu pediria que deixassem com a gente, né, Jorge, esse material escrito que nos ajuda muito já na elaboração, embora tenha as notas taquigráficas, que a gente pode mandar com as principais críticas à portaria, tanto de conteúdo, de quem pode ou não acessar, né, que todos trouxeram, Cristina, Miriam, Joaquina, Luiz e Ártemis, quanto tempo, né, a burocratização, né, que passa pelas universidades, depois vai para os ministérios, ficam um tempo perdidos, enquanto isso nós temos servidores esperando. E 3, a gente já pediu uma audiência com a ministra para levar essas reivindicações, obviamente pedir junto com os sindicatos, né, vamos pedir, formalizar esse pedido, porque, enfim, é importante que tenha esse espaço de diálogo, sabendo como às vezes essas coisas são demoradas. E antes de concluir, eu quero agradecer muito a presença de todos e todos, ou todas e todo, todas, e o professor Luiz Henrique, a todas as entidades que seguem na luta e fizeram questão de estar aqui conosco hoje debatendo esse tema tão importante para o serviço público, eu digo, não só para os servidores. E, claro, concluir lamentando a ausência do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, coisa que nós já comunicamos à liderança do governo na Câmara, né, deixando claro o nosso descontentamento por essa ausência. Um abraço a todos e todas e luta que segue.